Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar o assunto de lei periódica. Vamos entrar agora com dois conceitos novos: número atômico e massa atômica. Em 1913, o físico inglês Moseley, trabalhando com espectros de raio-x, chegou a uma observação que hoje é conhecida atualmente como Lei de Moseley. Essa lei diz que o número atômico Z é o número de cargas positivas, prótons, existentes no núcleo dos átomos. Moseley supôs que o número atômico estava relacionado às propriedades dos átomos, sendo Z o que diferencia um elemento químico do outro. Assim, foi enunciado: o elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, se eu tenho um determinado átomo que tem aquele número atômico, né, aquela quantidade de prótons no seu núcleo, se eu encontrar outro átomo que possui o mesmo número atômico, isto quer dizer que os dois átomos pertencem ao mesmo elemento químico. Mas se eu tenho um átomo que tem um número atômico específico e outro átomo que tem um outro número atômico, o que acontece? Esses átomos, eles pertencem a elementos diferentes, são elementos diferentes. Tá? Então, um átomo isolado também é considerado um elemento químico por ser um conjunto unitário, conjunto de um. Bom? Como praticamente toda a massa do átomo está no núcleo, o número de partículas nucleares, que é a soma dos prótons e dos nêutrons, já que os nêutrons também estão no núcleo do átomo, é denominado número de massa, cujo símbolo é a letra A. Assim, A vai ser igual a Z mais N, onde Z é o número atômico, N é o número de nêutrons. Então, você vai imaginar o seguinte: eu tenho um átomo, tá? Eu tenho um átomo aqui. Vamos desenhar. Esse átomo está aqui no seu núcleo. E a gente tem a eletrosfera, com vários elétrons circulando em torno do núcleo. O que acontece? A massa do elétron é muito pequena, certo? Já a massa do próton e do núcleo é bem elevada. Então, se a gente for comparar a massa de elétrons aqui na eletrosfera com relação à massa do núcleo atômico, essa massa do elétron vai ser insignificante, vai ser um número muito pequeno. Por isso que a gente diz que o número de massa de um elemento equivale ao número atômico, que é os prótons do núcleo, mais o número de nêutrons, porque aí já é suficiente para a gente estabelecer a massa daquele átomo, certo? Deixa eu apagar aqui esse... Como sempre, eu não tenho muito talento para desenhar, né? Mas enfim, vamos voltar para a aula aqui. As partículas do átomo, né, prótons, nêutrons e elétrons, as partículas, elas possuem massa e cargas elétricas aproximadas. Pronto, essa tabela aqui vai especificar mais ou menos o que eu queria dizer, certo? Então, o que é que a gente tem? A massa do próton, do nêutron e do elétron. Então, veja que a massa do elétron ela é bem inferior ao próton e ao nêutron, né? Enquanto o próton está elevado a menos 27, ambos, o do elétron está a menos 31, ou seja, é muito pequeno, tá? Então, a massa unitária aqui, a gente tem o valor, a massa relativa, a carga em coulomb de cada partícula, né? O nêutron, ele tem carga, nêutron, né? E a carga relativa, que é unidade elementar de carga elétrica. Tá? A carga do próton vai ser mais 1 e a carga do elétron vai ser menos 1, né? Nessa unidade UEC. Tá bom? Então, carga Coulomb é a carga que a gente usa em física, na parte de eletricidade, magnetismo, certo?
Para aqui, para a química, a gente vai utilizar essa UEC, unidade elementar de carga elétrica. Então, a gente vai adotar que o próton ele tem uma carga mais 1, o nêutron tem uma carga neutra, né? É neutro. E elétron tem uma carga menos 1, oposta ao próton. Tá? Então, vimos aqui com um novo conceito, o conceito de isótopos. Certo? O que são isótopos? Deixa eu destacar aqui. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, né, o mesmo número atômico, e diferente número de massa. Então, temos como exemplo aqui o hidrogênio comum, o hidrogênio pesado e o hidrogênio superpesado, certo? Hidrogênio comum, o pesado, superpesado. Esse comum é também chamado de próton, esse pesado também é chamado de deutério e esse superpesado é chamado de trítio. Quer dizer o seguinte, o hidrogênio, nesses três casos, ele possui o mesmo número atômico, né? Porque é o número atômico que vai diferenciar um elemento do outro, né? Se tivesse diferentes números atômicos, a gente não estava tratando da mesma substância, né? É tudo hidrogênio porque tudo Z igual a 1, certo? Então, a gente tem massa do próton, que é o hidrogênio mais comum que a gente encontra na atmosfera. Assim, ele está mais presente, né? O mais facilmente encontrado. Ele tem número atômico em 1, massa atômica A igual a 1. O deutério, a massa atômica 2. E o trítio, massa atômica 3. Certo? Vamos continuar aqui. Então, assim, a gente chama de isótopos, para resumir. Mesmo número atômico Z e as massas aqui atômicas diferentes. Então, aqui a gente tem uma ilustração. O que a gente observa? Eu não falei que o que diferencia um elemento do outro é o número atômico. Então, aqui a gente tem o número atômico igual a 1, a gente só tem um próton. Então, aqui a gente tem Z igual a 1. Certo? E a gente não tem nenhum nêutron. Por isso que o A, que é igual a próton mais nêutrons, vai ser o quê? 1. Certo? Aqui o que é que a gente tem nesse outro isótopo? O número atômico permanece sendo Z igual a 1, porque ainda permanece sendo hidrogênio. Já a massa atômica vai ser o 1 do próton mais o 1 do nêutron. 2. Aqui surgiu dois nêutrons, então a gente vai ter Z igual a 1 e o A vai ser igual a 1 do próton mais os dois nêutrons que surgiu, 3. Tá bom? Então, isótopo é isso, mesmo número atômico, massas diferentes. A massa atômica oficial de cada elemento químico é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais dos elementos, multiplicada pela mudança em massa em cada isótopo. Certo? Então, o que é que a gente observa? No hidrogênio, a gente faz a massa média. A massa média é 1, porque esse próton, ele tá assim, a presença dele é muito maior do que o deutério e o trítio. Por isso que a gente considera que a massa atômica do hidrogênio é 1. Mas, por exemplo, temos os isótopos do magnésio, que é o que está na tabela. Tá? O que é que a gente observa? O magnésio com massa atômica igual a 24, né? Ele aparece com 79%, né, na atmosfera. E os outros com massa atômica 25 e 26 aparecem 10 e 11%. Então, quer dizer o quê? Que essa aqui é o que a gente mais vê em abundância, né? Esse isótopo aqui. Veja o quê? Que a gente observa. Os três isótopos, eles possuem o mesmo Z, que é Z igual a 12. A esse Z igual a 12, ele pertence ao magnésio. Então, a gente faz a massa atômica oficial, que aparece na tabela periódica, que eu vou apresentar para vocês já já. É a média, certo? Então, 24 vezes 79, mais 25 vezes 10, mais 26 vezes 11, dividido por 100. Então, esse aqui é a média. Tá bom? Ao longo do século XIX, diversos cientistas propuseram classificações periódicas dos elementos químicos. A lei periódica atual diz o quê?
que muitas propriedades químicas e físicas dos elementos e das substâncias simples que eles formam variam periodicamente em função dos seus números atômicos. Então se fez, resumindo o seguinte, pegou-se os elementos que foi encontrado na, tabela, na atmosfera, eita, vamos juntar os elementos aqui, como é que a gente organiza? Vamos organizar por número atômico, certo? Então, aqui a gente tem número atômico 1, número atômico 2, aqui número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, número atômico 10. Número atômico de novo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e assim vai, né? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e pronto. Bonitinho, organizou na ordem crescente de número atômico. Deixa eu apagar isso aqui que eu desenhei. Certo? Só que não é assim. Simplesmente botou na sequência. Essa tabela periódica ela foi organizada de acordo com as famílias, que também podem ser chamadas de grupos, e de acordo com os períodos. Né? Então, o que é que a gente tem? A gente viu na aula passada que um átomo ele possui as camadas eletrônicas. Tá? Então, essa tabela periódica ela está organizando os elementos. Além de organizar pelo número atômico, ela organiza também pelas camadas. Então, assim, esse período, quando a gente vê esses elementos aqui, ó, esses dois aqui, que pertencem ao primeiro período, né, o período 1 aqui, o que é que acontece? O hidrogênio e o hélio, ambos eles possuem apenas uma camada eletrônica. Então quer dizer o quê? O hidrogênio com um elétron e o hélio com 2. Pronto. Aí aqui nesse período igual a 2, Li, Be, B, C, tal. O que é que a gente tem? Elementos com 2 camadas. Tá bom? E assim por diante, 3 camadas, 4, 5, 6, 7. Certo? E além dessa tabela periódica tá dividindo por períodos, né, pela quantidade de camadas que cada átomo tem, a gente tem a divisão também por grupos ou famílias, certo? E assim, essa divisão, ela também vai caracterizar, vai pegar esses elementos e vai agrupar de acordo com propriedades incomuns, certo? Então, aqui nessa família, aqui que é que a gente tem? Ele negou armas caras ao xerife rico, né? Faz essa frasezinha assim para memorizar, que são as substâncias do hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, né? Então, aqui é o que a gente chama de gases nobres. Gases nobres, que são substâncias que não reagem, né? Elas já são estáveis, então elas fazem um grupo à parte, elas são da nobreza da tabela periódica, elas não se misturam com o resto, né? Vamos dizer assim. E aqui a gente tem o hidrogênio é uma substância à parte, certo? Então a gente tem essa divisão aqui, dividindo o que é metal e o que não é metal, tá? Então a gente tem metais alcalinos terrosos, que é o amarelo, o rosinha aqui, metais de transição, certo? Azul aqui, outros metais. E essas substâncias aqui, elas são não metais, né? O oxigênio não é um metal. Cadê o oxigênio? Tá aqui, o oxigênio não é um metal, o flúor, cloro, carbono. Mas aqui, se a gente for olhar, o magnésio é um metal, né?
o ferro tá aqui, né, o cobre, zinco, enfim. Os metais estão todos bonitinhos, organizados aí na tabela. Vamos olhar essa tabelona aqui, maiorzona aqui, gigantesca. Tá indo no material. É a mesma tabela, só que ampliada, tá bom? Então, vou dar um zoom aqui maior, pra gente observar mais. Vai lá, só pensar só mais um pouquinho antes de chegar nos exercícios. Os exercícios estão simples. Por exemplo, aqui vamos pro ferro. O ferro, que a gente tem que circular aqui o elemento ferro. Aqui em cima é o número atômico Z, né, que faz a organização da tabela periódica. E aqui embaixo a gente tem a massa atômica A. Certo? Então a gente olha a tabela periódica, já sabe quantos prótons tem no núcleo, e aqui a gente já encontra quantos nêutrons tem no núcleo. Certo? Se a gente vir aqui para a direita, a gente vê quantas camadas o elemento possui. Tá bom? E esse ferro, ele faz parte dos metais de transição. Vamos para a lista de exercícios. Então, a lista de exercícios é simples. São 5 questões aqui, objetivas de marcar, tá? A única que você vai precisar fazer uma continha é essa terceira questão, mas é simples, né? Um elemento possui um número de massa igual a 18, então A igual a 18, e ele possui um número de nêutrons igual a 10. Então ele quer saber apenas o número atômico, que é Z. A gente tem a formulazinha. Cadê a fórmula? Lá em cima. A vai ser igual a Z mais N. Então, simples. Se A vai ser igual a Z mais N, Z vai ser igual a A menos N. Joga, substitui e marca. E aqui é só ler.